Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa abordaremos o capítulo 16. Tu, porém. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 1. Essa mensagem de Paulo de Tarso a Tito chama a atenção para a responsabilidade daquele que quer falar sobre a doutrina do Mestre Jesus. E, sendo este um estudo da doutrina espírita, falamos para os espíritas. Paulo de Tarso é incisivo ao dizer que a sã palavra requer, além do estudo, que é muito importante, também a sua plena compreensão. Ao trazer o Evangelho a toda criatura, o Mestre observava o dia a dia destas pessoas, proclamando as virtudes e apresentando o caráter de Deus como Pai. Jamais impôs a mensagem. Sua palavra era cordial, afável e firme. Não condenou, apenas indicou os caminhos. Não violou ou destruiu, mas construiu e apresentou um reino que precisava ser desenvolvido para ser descoberto. Respeito, responsabilidade e conhecimento fazem da fala, da palavra, socorro sublime a todos, indistintamente. Porque muitos buscam, mas outros ainda não sabem o que buscar e nem por onde começar. Sendo assim, não importa onde estivermos, a sã doutrina deve sempre ser de amparo, esperança ou consolo, porque nem todos ainda compreendem os ensinos de Jesus e a razão da existência humana. A sã doutrina sempre nos conduzirá a uma vida sã. A transformação de uma vida está na mudança da forma de se pensar. E o apóstolo Paulo nos escreveu: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Na verdade, o que Paulo estava falando aí é que devemos seguir as leis divinas e não a lei dos homens, ipsis literis, ou seja, existem limites, né? Você orientar a sua vida, toda a sua vida, como fez Jesus. Ele não veio destruir a lei, mas ele veio dizer que à parte da lei existem outros caminhos, né? Que você não precisa então se opor à lei frontalmente, desobedecê-la, mas que você pode reorientar a sua vida por outros caminhos que não aqueles tão só restritos. É que Jesus disse que não veio destruir a lei, veio fazê-la cumprir, né? Para que as pessoas naquela época cumprissem a lei, não estavam cumprindo os mandamentos de Deus. Exatamente. Essas leis divinas. Exatamente. Então, vamos iniciar aqui a narrativa de Emmanuel. Diz ele: desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Ou seja, corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Paulo, vejamos aqui o que Emmanuel nos ensina. A partir do momento que utilizamos o verbo, podemos ser assediados de diversas formas. Podemos receber o assédio tanto do bem, de pessoas bem intencionadas,
como daqueles que ainda estão na ignorância, a ignorância de entendimento do assunto em conversação. Se temos hoje a palavra como recurso e necessidade, façamos dela um instrumento de comunicação. A palavra, como sabemos, é pensamento, é energia, que é a forma da matéria que fica registrada no espaço e no tempo. É isso mesmo, Martinha. Veja que a palavra referida por Emmanuel, convocar-te-ão à palavra, significa que estamos nos comunicando a todo instante do dia, em diversas situações, com muitas pessoas, em ambos os planos, no material e no espiritual. Então, neste grande movimento, os contatos vão se dando entre perfis pessoais variados, entre pessoas boas, pessoas más, as ignorantes, as bem-intencionadas, as necessitadas e tantas outras possíveis inclinações. Aí entra o campo vibracional, né, Martinha? Porque quando Emmanuel diz convocar-te-ão a palavra, ou seja, se eu sou um caluniador e estou caluniando, se eu entrar nessa vibração, eu vou caluniar também. Né? Então, que tenhamos a ciência de que as nossas palavras, elas podem fazer o bem e podem fazer o mal. Mas e eu? Eu estou em que campo? Eu estou num campo do bem? Porque no momento que eu me conecto com alguém que está caluniando, por que eu me conectei com esse tipo de vibração? Pois é, olha só, no programa anterior, Não entendem, nós falamos muito obrigado, nós falamos muito do silêncio. Veja só, que quando alguém calunia alguém e vem te dizer, se você silencia, você corta, né? Quebra a vibração e dá à pessoa, ao interlocutor, o exemplo de que, poxa, o meu verbo não se expandiu, não consegui levar à frente, ele parou ali. Talvez ele vá procurar outro para caluniar, continuar caluniando alguém. Mas ele já levou então um primeiro... Já chama atenção, né? Um primeiro cascudo, tipo um cascudo bem emanuelístico, né? Daqueles que fazem a gente parar e pensar, não é isso? Esse livro Vinha de Luz, não é por acaso, é uma psicografia, fala dessa grande vinha que nós todos estamos inseridos. Fisicamente, materialmente, mas também nas emoções, nos sentimentos, nas palavras, nos pensamentos. E eu te pergunto então, Paulo, qual seria o chamado aí que Emmanuel está querendo para os nossos corações? Pergunta de prova, né, Martinha? Eu vou deixar para você responder. Construiremos juntos então esta resposta, Paulo. Certamente seria o de estarmos alertas. Ah, sim, exato. Atentos para tudo o que verbalizamos, absolutamente tudo. Exato. A palavra é um bom veículo, mas saber usá-la com moderação, com inteligência, com sentimento, com cuidado, com caridade, é ainda uma forma mais sofisticada de usá-la, né? Precisamos compreender que o que sai da nossa boca, o que emitimos através da palavra e do pensamento, deve estar entrelaçada e comprometida com a responsabilidade. Porque a palavra carrega tudo o que pensamos ou sentimos, tudo o que vem do coração. E tem muita força, nós também já sabemos. Portanto, todo zelo nunca será demasiado quando falamos. Pois é, foi aí que eu quis dizer da sintonia. Se eu estou em sintonia com o caluniador, é porque dentro de mim eu ainda sou aquele espírito que ainda está vibrando naquela sintonia. Aquela calúnia está em ebulição dentro de você. Eu ainda estou de uma certa forma inclinada para a maledicência, para a fofoca, para levar à frente uma coisa que nem sei se é verdadeiro, mas eu tomo por verdade. Então é porque eu estou ali conectada. Para denegrir o outro. Exato. Então é isso aí. Quando a gente pensa, né, e fala, a gente está carregando e levando para o outro aquilo que a gente sente. Regina, as conexões, e são das mais diversas e muitas vezes até desconhecidas.
os tipos de conexão, os tipos de pessoas, porque logo acima o Emmanuel fala, aliás, o Paulo fez um comentário que tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Então, nós ficarmos atentos a essas comunicações, essas interferências e influências, porque nós estamos sempre conectados com os nossos irmãos do plano espiritual. Às vezes nós pensamos apenas nesses que estão aqui na nossa volta fisicamente, mas tem muitas influências também. Sim, até porque eles estão também nessa vibração, nessa que eu estou. Se eu estou vibrando bem, eu vou me conectar com os irmãos que estão vibrando no bem. Viu, Martinha? Já que a Regina fala tanto em vibração, tudo isso equivale a dizer que os mais variados tipos de frequências vibratórias, né, as que sejam empáticas e as antipáticas, elas estão em nós, tanto as que atraem como aquelas que nos causam repulsa, não é isso? Isso. Lembrando então, Paulo, que ainda somos, como diz Emmanuel, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Embora já sejamos hoje conscientes dos nossos papéis como influenciadores e influenciados, e que passarão por nós pessoas boas, espíritos bons, mas também os ignorantes. Lembrando aqui, ignorantes no sentido de desconhecerem determinados temas ou assuntos. Então, observemos que a mensagem é de que todos nós, ao trazermos um tema para a conversa, podemos ser, sem sabermos e muitas vezes, repelidos ou ajudados, mas sempre instruídos de forma positiva, quando assim nos conectarmos com o bem. Resumindo, meus amigos, então temos que a sintonia existente entre nós e nossos interlocutores, isso é, o maior ou menor grau de afinidade, de ligação vibratória, é que definirá a maior ou menor facilidade ou dificuldade de mantermos contato com as pessoas que nos cercam. Exatamente. E quando você diz lá em cima das ignorâncias, né, é o sentido de desconhecerem assuntos, não só de desconhecerem, aliás, de desconhecerem, mas por não terem tido também oportunidades de passarem pelas experiências para constatarem certas verdades, né? Ou espíritos que estão ainda pouco desenvolvidos, né, na própria escala. Bom, então assim, conforme já citei, nós precisamos estar atentos, pois havendo empatias ou antipatias, concordâncias ou discordâncias, a gente precisa entender que todas são oportunidades de crescimento, todas ensejarão superações, mudanças, controles de impulsos habituais, enfim, numa palavra, todas vão resultar em ensinamentos, não é mesmo, Regina? Pois é, Paulo. Vejamos como estudar é importante e engrandecedor. Conteúdos nos dão o norte, nos fazem refletir, nos dão opções de escolhas, nos mostram as consequências advindas de cada palavra proferida, e esses conteúdos então nos elevam o entendimento. Por isso é importante lembrarmos que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, por orientação dos espíritos superiores, ressaltou no livro O Evangelho segundo o Espiritismo a importância do estudo em diversas passagens. Não o fez com o propósito de que nos intelectualizássemos em excesso, mas sobretudo para demonstrarmos as possibilidades da nossa capacidade e inteligência. Kardec quis ressaltar que, por meio dos conhecimentos adquiridos, podemos aprender a selecionar o que verdadeiramente contribua para o nosso enriquecimento íntimo. Podemos, então, exemplificar como uma estação de rádio. Elegendo uma boa estação, estaremos acessando intuições, conversas, músicas e palestras enriquecedoras, as quais nos colocarão em sintonia, em contato com momentos saudáveis, equilibrados e harmoniosos. Pois é, Regina. Por outro lado, sendo uma rádio que veicule conteúdos prejudiciais, as vibrações ali angariadas serão negativas, deprimentes, trazendo até nós
assuntos perniciosos, conduzindo-nos a vibrações perniciosas, doentias, tristes e de revolta. É importante lembrarmos que em nossas relações interpessoais se dá o mesmo processo. Devemos ter discernimento para avaliar e também para escolher o que queremos para nós. Liberdade, discernimento e lucidez para o estabelecimento de um convívio aprazível e proveitoso, meus amigos. Pois é, Martinho, porque as nossas escolhas definirão ou uma grande comunhão de propósitos, de buscas, de pensamentos, ou um grande engano, trazendo então o quê? Insatisfações e a sensação incômoda de que perdemos tempo. Devemos ficar atentos quando as palavras nos escaparem da boca, já que estas palavras repercutem longe, demonstrando o nosso enriquecimento íntimo ou a nossa condição de penúria humana. Ao dar o exemplo da rádio, Regina, eu aproveito para deixar o convite aos nossos amigos ouvintes para se conectarem então com uma rádio que tem um bom conteúdo e que fica no ar 24 horas. É isso aí, meus amigos. A rádio é a rádio web vinhadeluz.net.br. Conteúdos variados, como a Martinha citou, 24 horas por dia no ar. Pois bem, Regina, por isso o alerta de Emmanuel ao nos dizer: corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Ou seja, seremos agredidos sim, porque ainda oscilamos nas sintonias menos nobres, como você estava a nos dizer agora há pouco. Precisamos então ter o entendimento de que estamos frequentemente sendo testados, colocados diante de situações novas, de oportunidades que nos oferecem os mesmos velhos e conhecidos caminhos, ou estamos sendo colocados em novas rotas para que atinjamos resultados diversos daqueles que já não nos satisfazem, novas direções. Pois é, Paulo, podemos trazer um exemplo. Na família, temos um irmão, um sobrinho, um pai, a mãe ou outros parentes. Todos estão ali para que façamos então o quê? As necessárias reflexões para que encaremos os testes recorrentes diante de argumentos, de ações e decisões que às vezes nos entristecem, que contradizem as nossas convicções, porque são pessoas e que, por desconhecerem talvez os desígnios de Deus, da natureza, o próprio sentido já da existência material, porque às vezes a gente negligencia os compromissos e as responsabilidades, e o fazemos por ignorância, não por maldade ou intencionalmente. Então, como podemos lidar, como iremos administrar tais situações? A palavra do Mestre Jesus pode nos dar um sinal. Vigia e ora. Vigiando e orando, temos melhores chances de não sermos surpreendidos por nossas más inclinações. Olha só, Regina, Emmanuel relaciona atitudes de caráter perturbador, tais como caluniadores, mentirosos e levianos, que está aqui no estudo do texto, dizendo que corações perturbados se enredarão para tais atitudes. Antes devemos nos lembrar que estamos todos invariavelmente ligados uns aos outros e que nesse planeta escola não temos a condição de mestres, mas de aprendizes. Hoje somos aqueles que, já tendo errado diversas vezes, temos à mão nova e preciosa oportunidade de reparar ações anteriormente mal inclinadas, no novo percurso que nos eleve moralmente. Então, se temos a intenção, Martinha, de nos livrarmos de velhos hábitos enganosos para evitarmos ligações e influências a determinados comportamentos, devemos tomar todo cuidado com o que estejamos consumindo, sejam as leituras, os programas de rádio e TV, os assuntos abordados e, sobretudo, os ambientes e as companhias que estamos elegendo.
Amigos e ouvintes, as influências do bem estão em toda parte, mas as perniciosas muitas vezes vêm mascaradas de boas intenções. Sejamos os aprendizes com sagacidade e humildade para compreendermos que tudo o que fugir do Evangelho de amor do Mestre Jesus não trará boa influência em nossas vidas, tampouco referências salutares e auxiliadoras. E Emmanuel, ao nos dizer, tu, porém, refere-se a todos, sem distinção, convidando-nos a refletir e meditar profundamente sobre o poder da palavra, que poderá ser sã ou doente. Podemos, através das nossas palavras, sentimentos e pensamentos, transformar a nossa caminhada. Emmanuel relata ainda nesta passagem: compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos, desditosos, sem o saberem. Vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Observemos que quando Emmanuel diz compreende-se que procedam assim, está fazendo referência aos caluniadores, mentirosos e levianos, citados acima. Então façamos uma pausa e pensemos. Na grande senda evolutiva, hoje, já tendo um pouquinho da compreensão da iluminação espiritual, quem não precisou de ajuda? Quem não andou pelas estradas como cegos, sem perceber, sem poder articular a palavra e ainda piorando a própria situação? Na verdade, meus amigos ouvintes, estamos nos referindo a todos nós, indistintamente, como a Regina falou, a humanidade, não fazendo um julgamento, mas trazendo uma constatação. Por isso, cogitar da palavra que escarnece, que engana, que manipula, não é a sã palavra, mas sim a da desventura, pois já sabemos que somos os arquitetos de nossas vidas. Pois é, Martinha, e é graças ao amor de tantos outros construtores, cujas palavras e os pensamentos constroem, edificam e amparam, que estamos aqui hoje, almejando ser melhores que ontem. Regina, mesmo equivocados por tanto tempo, nunca nos faltou o amparo desses construtores como tu acabastes de citar. Ou seja, a caridade deles para as nossas vidas. Por isso, lembremos que na questão 886 do livro O Livro dos Espíritos, Allan Kardec formula a seguinte pergunta, citando a tríade benevolência, indulgência e perdão. E a pergunta é a seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta então dos espíritos superiores foi a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A prece, então, meus amigos, é caridade. Então, sempre será possível emitir a palavra benévola. Pois é, Martinha. Concluímos então não estarmos aqui para justificar as faltas de ninguém, mas para lembrar que uma prece é também de grande valor. É a palavra muitas vezes não dita, o pensamento a emanar o amparo, o esclarecimento para aqueles que ainda se confundem na caminhada e se comprazem com a palavra que persegue, que machuca, que calunia e muitas vezes também distorce a verdade. E Paulo, esta mesma prece podemos endereçá-la a nós mesmos, rogando fortalecimento diante das lutas, muitas vezes se apresentando com paciência, com indulgência, perante os mais próximos, os parentes, os familiares. E que exercício temos que fazer, né? Para conosco e para com eles. Bom, vou trazer mais uma vez a fala de Emmanuel, quando ele nos assevera: tu, porém,
que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Ouvintes amigos, somos iguais, com histórias diferentes, e todos temos as palavras do mais iluminado Espírito que esteve aqui, nesta terra abençoada, o Mestre Jesus. Jesus permanece como sendo o exemplo máximo do controle das emoções, dos impulsos, não se deixando perturbar jamais por aqueles movimentos que consideramos os mais danosos. Em todos os seus passos, o amor e a benevolência, assim como a compaixão e a misericórdia, estavam presentes, caracterizando o biotipo ideal, guia e modelo para todos os indivíduos. Traído, caluniado, envolto em mentiras e encaminhado aos seus inimigos, humilhado e condenado à morte, não teve um sentimento negativo, mantendo-se sereno e confiante, ensinando em silêncio o testemunho que é pedido a todos quantos se entregam a Deus e devem servir de exemplo à humanidade. Pois é, e Emmanuel continua, abre aspas, que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Então aqui Emmanuel continua a nos orientar, informando que aqueles que ainda não compreenderam a importância da palavra sã falarão desordenadamente, ou seja, continuarão a incorrer em erros, promovendo inconscientemente a confusão e a desarticulação, comprometendo a verdade e desorientando os que ainda procuram por respostas. Aliás, não só promovendo inconscientemente essa confusão, às vezes bastante conscientes, porque motivados por interesses pessoais, né? Tu, porém, nos alerta Emmanuel, deves falar edificando. Por quê? Porque estarás criando aí a todo instante. E neste processo contínuo de criação, sobrevirá um outro, que é o de toda ação ter uma reação que poderá ser de débitos ou de créditos. E tudo vai depender, então, exclusivamente da ação praticada por cada um de nós. Paulo, então podemos pensar que se já tomamos consciência de nós mesmos, dos valores que nos caracterizam, das possibilidades de que já dispomos, acautelemo-nos e tomemos o controle sobre os nossos sentimentos, evitando que nos seja nocivo. Não nos manifestemos, então, impulsivamente, diante de quaisquer motivações, sem a observância das nossas necessidades e as do outro, sem as reflexões necessárias para que estejamos sempre construindo o que nos seja edificante, equilibrado e na direção certa, evitando que, desta forma, cometamos excessos sempre bastante prejudiciais. Veja só, Martinha, que quando você diz, né, não nos manifestemos impulsivamente, este é um exercício difícil, né, porque normalmente reagimos tanto ao bem quanto ao mal. Se alguém nos agride, há uma impulsividade que nos impele a devolvermos a agressão. Paulo,
Como é importante vigiarmos então os nossos impulsos. Mas nós também sabemos que é possível mediante o cultivo de pensamentos de paz e de solidariedade, criando um campo então mental de harmonia. Porque aí nós estamos construindo e edificando e exercitando esse momento de conexão com o outro em desequilíbrio. E esse campo mental de harmonia, ele é capaz de se manifestar por automatismo diante de qualquer ocorrência geradora de aflição. Sejamos os que já ouvem e veem então, meu amigo, replicando somente a palavra sã, ou seja, as verdades que o Mestre deixou para as nossas vidas. Amigos, para finalizarmos o trabalho de hoje, traremos Allan Kardec, que, sabedor de nossas imperfeições e dificuldades, produziu um belo e profundo texto, publicado no capítulo 17, item 4, de O Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título de Os Bons Espíritas, da qual extraímos o seguinte trecho. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam.